Nós estamos recebendo ao vivo no nosso estúdio o ministro da Saúde, Marcelo Castro. Boa tarde, deputado. Tudo bem? Boa tarde, Amadeu. Prazer muito grande. Tá. Ministro, eu quero começar com uma polêmica na imprensa nacional essa semana, dizendo que o senhor estava disposto a se licenciar do Ministério para voltar à Câmara, reassumir o mandato, para votar lá na disputa interna do PMDB pela liderança na Câmara. E que essa disposição do senhor não foi bem vista pela presidente Dilma, que o chamou e determinou que o senhor não se afastasse. Qual é a verdade sobre isso? O senhor ia se afastar, não vai mais, nunca pensou nisso, o que aconteceu? Amadeu, em verdade isso nunca foi discutido em profundidade. Na outra disputa de liderança, foi aventada essa possibilidade de eu sair do Ministério e assumir o mandato para poder assinar a lista lá em favor do Pisciani. Mas, como era aberto, né, uma lista que era assinada, não houve necessidade, né? E aí isso não se concretizou. Dessa vez, isso ainda não foi discutido, isso não foi falado. E essas informações que passaram para você aí... Não, foram divulgadas nacionalmente. Essa questão da presidente Dilma foi divulgada? Foi, diz que ela não gostou da atitude do senhor, porque seria como se o senhor estivesse dando as costas ao Ministério, ao combate ao Aedes aegypti. Não, esse assunto não foi tratado, nós não discutimos sobre isso com a liderança, com ninguém. É um assunto que está, por enquanto, fora de pauta. O senhor não conversou sobre isso nem dentro do seu partido e nem com a presidente? Ainda não, de maneira assim, oficial não. As conversas, as pessoas falam, né, mas nada assim em profundidade. Então não está descartado? Não foi analisado ainda. Eu estou dizendo, está fora de pauta. Uhum. Ainda nós não discutimos em profundidade tomar esta decisão. Porque isso está em jogo aí o PMDB e o apoio à presidente, né? Lá na Câmara, que é importante, a liderança, até pelo processo de impeachment, que o senador do seu partido, senador Romero Jucá, ele é vice-presidente. Ele disse que o impeachment não está morto, não. Pois é, na Câmara tem o PMDB da Câmara, como todos sabem, tem uma ala que apoia a presidenta Dilma, na qual eu me incluo, e tem uma ala que é contrária à presidenta Dilma. Dessa ala que é contrária, tem uns muito radicais, que são francamente a favor do impeachment, e tem uns que mais pela circunstância, né? Então, na eleição passada de liderança, estava, assim, alguns pensando muito que poderia haver impeachment. Então, eu acredito, né, posso estar errado, que alguns que assinaram a lista contrário ao Pisciani estavam com essa expectativa de que poderia ter o impeachment, poderia votar a favor do impeachment. Uhum. Né? Mesmo porque quem estava à frente da campanha do adversário do Pisciani era o Eduardo Cunha, que é um desafeto e uma pessoa que está em eterna campanha contra a presidenta Dilma e a favor do impeachment, né? Que é o caso agora também que está acontecendo. Agora, claro, o senhor está no Ministério, mas o senhor sente a temperatura de Brasília. Morreu, não morreu, tá? Como é que está essa Eu acho que volta? Falar assim que morreu, política é política, né? A gente nunca sabe. Mas que o impeachment perdeu força completamente. Está desidratado. Saiu do noticiário, praticamente não se fala mais nisso. Eu acho que está mais próximo de morreu do que de outra que coisa. Está vivo, né? Agora, antes da gente falar, que vamos falar muito, você pode ligar, fazer pergunta sobre o mosquito, Zika vírus, e o que o Ministério está fazendo, e o que o ministro também, nesse tempo lá, está fazendo em relação ao Piauí, às cidades do Piauí.
Mas eu quero tocar em mais um assunto. O senhor tem sido alvo de muitas críticas de jornalistas aí da grande imprensa. O senhor acha que pelas declarações que o senhor dá, que são mesmo polêmicas, é algum tipo de preconceito pelo fato do senhor ser nordestino e aqui do Piauí, no ministério tão importante, ou é fato da política que ocorre com qualquer um? Bom, mas eu não sei analisar isso daí, e isso não é importante, né? Importante é o trabalho que nós estamos fazendo, as atitudes que nós tomamos e que são atitudes hoje que são reconhecidas internacionalmente. Então, o Ministério da Saúde foi notificado pela primeira vez no dia 22 de outubro sobre essa ocorrência de um número aumentado de microcefalia que estava acontecendo no Pernambuco. Eram 100 e poucos casos. Hoje, Pernambuco está com 1.200 casos aproximadamente. Dia 22 de outubro. No dia 26, por determinação minha, nossa equipe já estava em Pernambuco. No dia 11 de novembro, nós já decretávamos estado de emergência em saúde pública de interesse nacional. Para se avaliar a importância deste ato, a gravidade deste ato, a última vez que isso tinha sido decretado no Brasil, declarado no Brasil, tinha sido em 1917, ainda na época da gripe espanhola. E agora eu fiz um ato pensado, responsável, mas enérgico e firme, porque desde cedo nós no Ministério vimos a gravidade do problema que se apresentava. O que fez a Organização Mundial de Saúde na semana passada? Declarou estado de emergência em saúde pública de interesse internacional, na mesma linha do que nós havíamos feito. E, em função de tudo isso, eu senti que havia uma necessidade muito grande de convocar a sociedade para participar dessa luta. Porque, Amadeu, nós estamos verdadeiramente fazendo um grande esforço do governo federal, dos governos estaduais, dos governos municipais, com a arma que nós temos, única, que é combater o mosquito. Estamos paralelamente desenvolvendo remédios, tratamentos e vacinas, paralelamente. Mas isso vai demorar tempo. Enquanto isso não acontece, nós só temos uma arma, que é combater o mosquito. E para isso, nós temos que contar com a participação da sociedade. Nós temos dezenas de casos, Brasil afora, de cidades que conseguiram eliminar o mosquito. Todos os exemplos que nós temos foram cidades em que a sociedade chamou a si a responsabilidade, a sociedade se mobilizou e a sociedade, então, resolveu combater o mosquito. Então, nós estamos com o Exército nas ruas, a Marinha, a Aeronáutica, as Forças Armadas, as polícias militares dos estados, os corpos de bombeiros, 46 mil agentes de combate às endemias, nosso do Ministério, pago por agente, contratado pelas prefeituras, 266 mil agentes comunitários de saúde, tudo isso mobilizado. Mas precisamos da participação da sociedade. Mesmo porque mais de 2/3 dos criadores de mosquito estão dentro das residências. Aí suponhamos que tenha 100 residências, um quarteirão com 100 residências. Que 99 residências se esmerem e façam o dever de casa direitinho, elimine todos os criadores. E uma casa só, não faça isso. E se tiver um criador ali naquela casa, aquilo ali é o suficiente para abastecer a 100 outras casas e mais a vizinhança. Então, um trabalho que todos nós temos que estar envolvidos. Outra situação. Suponhamos que uma cidade resolva combater o mosquito e faça isso durante 11 meses seguidos. Se passar um mês sem fazer, volta tudo para a estaca zero. Por isso é que o mosquito
Está sobrevivendo há décadas. Desde 1779, que teve a primeira epidemia de dengue no mundo, que dengue existe no mundo inteiro, 113 países têm dengue, 113 países no mundo têm o mosquito Aedes aegypti, e uma população de aproximadamente 2,5 a 3 bilhões de pessoas, num total de 7 milhões, que é a população mundial, moram em países que têm o quase a mosquito metade. Vamos compor. Então não é fácil. Mas não é impossível. Por que o que eu digo que não é possível? Porque nós temos vários exemplos de várias cidades que conseguiram isso. Conseguiram com a mobilização. São quantas cidades? Não, a gente não sabe quantificar, mas tem inúmeras cidades no Brasil que fizeram isso. Ministro, a Maria do Dirceu 2... Tem alguma no Piauí? Tem uma no Piauí, e é o exemplo que eu mais cito no Brasil afora. Pô, diga aí que eu estou desconhecendo. Que é a cidade de Água Branca. Olha aí, Água Branca, temos que aplaudir. Que fez uma mobilização, a sociedade chamou a si a responsabilidade e saiu de casa em casa. Aquela casa que não tinha criadouro de mosquito, eles botavam um selo verde. A que tinha, colocavam um selo vermelho. A que estava mais ou menos um selo amarelo. Ou seja, isso criou um tensionamento tão grande na sociedade que todo mundo se mobilizou. Virou uma causa. Uma causa para todas as residências virarem selo verde. Então a Água Branca conseguiu. É um grande exemplo Mas nacional. Tem que continuar, perseverar. Não pode parar. Não pode, não. Isso é o que a nossa campanha, o que é que a gente diz. Todos nós temos que dedicar 15 minutos por semana, Amadeu. Não é demais. 15 minutos por semana, cada um chamar a si a responsabilidade de fazer uma vistoria em casa, não deixar água parada em canto nenhum, no seu muro, no seu quintal. Pronto, 15 minutos por semana é o suficiente. Pois não, Indira, vamos com o povo aí. Ministro, são muitas perguntas, então eu vou fazer todas elas aqui num bloco só, pelo menos algumas delas. A Maria do Dirceu questiona ao senhor o repelente para grávidas que havia sido anunciado e, segundo ela, não vem sendo distribuído. O Ivan de Parnaíba pede que o senhor olhe para o hospital estadual da cidade, que está, segundo ele, na UTI. Um outro telespectador que não se identificou questiona sobre a ordem de serviço da maternidade de Teresina. A Hora-Ideia pergunta sobre a falta de medicamentos na farmácia de medicamentos especiais. Segundo ela, essa distribuição não vem ocorrendo. A mãe dela é diabética e precisa de insulina e ela teve que comprar. E a última vez que comprou custou R$ 357,71. A gente tem também uma pergunta do Cirilo, aqui do bairro Jockey. Ele questiona se a evolução da ciência já tem uma forma com ondas eletromagnéticas para combater o mosquito Aedes aegypti. E o outro telespectador, que também não se identificou, questiona a opinião do senhor sobre a recomendação da ONU de regulamentar o aborto em casos de microcefalia provocados pela Zika na América Latina. Vamos devagar com repelentes para grávidas. Bom, esses repelentes nós vamos distribuir, já fizemos uma reunião com todos os fabricantes de repelentes do Brasil e vamos distribuir para aquelas gestantes que pertençam ao Bolsa Família. O restante, tivemos o cuidado e exigimos um compromisso dos produtores que não deixassem faltar nas farmácias. Então, para isso, quem não for do Bolsa Família terá que adquirir diretamente na farmácia. Hospitais, Parnaíba, Teresina. Bom, Amadeu, nós começamos recentemente, mas estamos fazendo um trabalho muito vigoroso nesse aspecto de melhorar a atenção à saúde no nosso estado. Então, a nossa ideia, discutida amplamente com o governador do estado, com o secretário de saúde, é promover a descentralização das ações de saúde no Piauí. Então, Parnaíba será um polo importante de saúde para toda aquela região que corresponde a uns 600 mil habitantes resolverem o problema lá. Já começamos a fazer trabalho, já credenciamos leitos de UTI lá em Parnaíba e estamos em parceria com o prefeito, com o secretário de saúde, desenvolvendo essas ações. Pico será outra grande região descentralizada, Bom Jesus, Floriano, São Raimundo Nonato, de forma tal que a gente descomprima aqui de Teresina, tire essa pressão tão grande sobre Teresina, porque Teresina sozinha não tem condições de bancar a saúde do estado. Farmácia de medicamentos especiais com desabastecimento? Não está na nossa informação.
Não sei o que está acontecendo aqui no Piauí. Não era para estar acontecendo. Ondas eletromagnéticas matam o mosquito? O mosquito? Não sei. Nessa informação, todo dia no Ministério chega informações novas de pessoas que inventou, que criou, que acha que isso dá certo. Mas essa daí é mais uma que para mim é novidade. Essa eu não sabia. Aborto em caso de Zika vírus, a opinião do senhor? Bom, a posição do Ministério da Saúde é inequívoca, é a posição da defesa da lei. Então, a legislação brasileira, nós somos agentes públicos, não podemos ter outra defesa que não seja a defesa estrita da lei, que só permite aborto em 3 situações que não inclui essa daí. Última pergunta é minha. Ontem a Casa Branca anunciou que o presidente Obama vai pedir ao Congresso americano 1,8 bilhões de dólares para o combate ao mosquito, que está chegando lá. Está chegando lá. A minha pergunta é, 1,8 bilhões dá 7,2 bilhões de reais que estão buscando lá para evitar que o bicho prospere lá, o mosquito. A minha pergunta é, e nós aqui temos um tempo de vacas magras, de orçamento minguado, de impostos de arrecadação em queda, o Brasil tem suporte financeiro para esse combate, como ele deve ser feito, ministro? Tranquilamente. Não faltou, não está faltando e não faltarão recursos para o combate a essa epidemia que nós estamos vivendo no Brasil, de microcefalia, causada por esse vírus novo que chegou ao Brasil, que ele não existia aqui, o vírus Zika, e transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que transmitia a dengue, por isso é que a gente chama o mosquito da dengue. Ele transmitia só a dengue. Anteriormente também transmitia a febre amarela, mas agora está transmitindo a chikungunya e o Zika. E o Ministério da Saúde entende, nós entendemos, que o problema número 1 do Brasil hoje, enumerasse aqui 100 problemas do Brasil, número 1, no nosso entendimento, é essa epidemia de microcefalia que nós estamos vivendo. Então, para o problema mais importante do país, não pode faltar recurso. E a presidenta Dilma tem sido enfática, clara, precisa, em dizer em todas as oportunidades, não faltarão recursos para o desenvolvimento de tratamentos, de remédios, de vacinas. Nós estamos numa linha. Eu assisti um telefonema que a presidenta Dilma deu para o Barack Obama, nós estamos juntos, e estabelecemos essa parceria. No dia seguinte, eu falei com a ministra de Saúde dos Estados Unidos, que lá não chama ministra, chama secretária. Falei com o diretor do CDC, que é o Centro de Controle de Doenças e Prevenções de Doenças dos Estados Unidos. Está chegando uma missão dos Estados Unidos agora aqui, dia 11, uma preparatória, para na semana seguinte virem pessoas do Ministério da Saúde dos Estados Unidos, do NIH, que é o maior instituto de pesquisa público do mundo, que pertence ao governo americano, do CDC e do FDA, que é quem faz o controle que libera os medicamentos, que faz esse controle. Então, nós estamos em parceria com o Instituto Butantan e o NIH americano, já no desenvolvimento da vacina da dengue, e nós queremos estender, está bem adiantado o entendimento, para a vacina contra o Zika. O nosso Instituto Evandro Chagas, que é o Instituto do Brasil que tem a maior experiência nesse tipo de vírus, está em parceria, e o nosso representante esteve na semana passada, já está chegando essa semana, no Texas, que é o maior centro de pesquisa desse tipo de vírus do mundo para desenvolver a vacina. E o nosso Instituto Bill Manguinhos, que pertence à Fiocruz, no Rio de Janeiro, está em parceria com o GSK. Então são três linhas de pesquisa para desenvolver a vacina no tempo mais rápido possível. Que for possível. Só que o tempo mais rápido possível para o desenvolvimento da vacina, se tudo der certo, nós ainda levaremos aí mais de 3 anos para a vacina poder chegar às pessoas. Mas é a prioridade 0 hoje do Ministério da Saúde, é o desenvolvimento da vacina. Porque enquanto isso não acontecer, nós não dormiremos tranquilos.
Obrigado, ministro, pela presença do senhor com a gente hoje aqui ao vivo. Sempre às ordens, Amadeu. Um prazer imenso falar à população do Piauí.